Olá, meus amigos, mais um vídeo, mais um trabalho nosso aqui na web, o nosso primeiro vídeo de 2025, e como sempre, agradecendo a vocês que dão uma olhada no nosso trabalho, a vocês que dão like e a vocês que compartilham, né? E agradecer também àqueles que futuramente vão se inscrever no nosso canal. Nosso trabalho é um trabalho simples, porém que busca o conhecimento que nos dá uma visão maravilhosa para que nós compreendamos a nossa atualidade. Hoje vamos falar sobre três temas interessantes. Vamos falar sobre geografia, vamos falar sobre história e nesse mix, eu vou acrescentar também uma resenha de filme que eu noto que desde a primeira resenha de filme que eu fiz, as visualizações são maiores, né? As pessoas gostam de me verem falando sobre filme, porque eu gosto muito de cinema. Então, serão os nossos temas de hoje. Então, vou começar com o tema história. E em história geral e também história contemporânea, eu vou falar sobre algo muito curioso, muito pitoresco, eu diria, que é a questão do rico Vale dos Reis. E vocês devem estar se perguntando o que é o rico Vale dos Reis. Meus amigos, o rico Vale dos Reis é uma área, é uma necrópole, na verdade, ou seja, é um cemitério, né? Pole significa cidade, necromorte é uma cidade da morte, é um cemitério que fica lá na África, lá no nordeste da África, que é o Egito. O Egito, com todo o seu misticismo, com toda a sua ciência, vai responder agora por um novo tema, um novo item, que é exatamente o rico Vale dos Reis. E esse Vale dos Reis, ele fica na margem oeste do rio Nilo, na cidade de Luxor, que é a antiga cidade de Tebas, a antiga Tebas. E lá, segundo os historiadores, segundo os arqueólogos, existem cerca de 60 a 70 faraós sepultados. E nós sabemos que os faraós eram os grandes chefes políticos, né? Metade político, administrativo, e outra parte eles eram tidos até como verdadeiras divindades para o povo egípcio de então. Então, nessa região, essa região do rico Vale dos Reis, ela foi criada exatamente na época do Império Novo e ela tem muitas peculiaridades. Por que o nome Rico Vale dos Reis? Exatamente porque os faraós eram como reis. E muitos deles, o primeiro foi Tutmoses, né? Que pertencia à oitava dinastia, e eles eram enterrados, né, eles eram sepultados, e os arqueólogos, o primeiro arqueólogo a estudar essa questão do Vale dos Reis foi Howard Carter. Em 1922, esse arqueólogo britânico, ele começou a fazer estudos e ele, cada vez que ele estudava, era uma curiosidade que surgia. E uma das curiosidades é que muitos dos faraós que eram enterrados, nas suas tumbas existiam até móveis, para vocês terem uma ideia. Nós sabemos que eles eram enterrados com joias, com braceletes, com amuletos, mas se descobriu até que móveis foram colocados em suas respectivas tumbas no momento de seus enterros, digamos assim. Há relatos até de que foram encontradas garrafas de vinho e de cerveja dentro dessas tumbas. Todo o processo dessas necrópoles é baseado também na ciência, não é? Porque tem a questão da mumificação. A mumificação ela tem um caráter, digamos assim, da crença da vida após a morte e também como um processo científico, que era o chamado embalsamento.
Outro dado muito interessante ligado ao rico Vale dos Reis é que esses faraós, digamos assim, que essas necrópolis, elas eram tidas como se fossem os cemitérios de luxo de hoje em dia. E os faraós, quando eles tinham os seus servos, que eram servos fiéis, esses servos também eram enterrados em tumbas próximas exatamente aos seus faraós, a quem eles dedicaram uma vida toda de trabalho a esses grandes soberanos do Antigo Egito. Vale ressaltar também que essas tumbas tinham cerca de 100 metros de extensão. Há também o chamado Vale das Rainhas, exatamente. Fica um pouco afastado do Vale dos Reis, e lá estão sepultados os restos mortais das esposas dos faraós. Quando as pessoas vão para o Egito, elas incluem nos seus pacotes de viagem não só as pirâmides de Gizé, a esfinge, as famosas esfinges, ou a esfinge, mas também o chamado Rico Vale dos Reis. E lá elas se enriquecem com muita cultura, com o lado místico e eu diria até mítico do Egito Antigo e mais precisamente das figuras ou da figura dos chamados faraós. Então, vem aí uma informação interessante para vocês, para quem gosta de egiptologia, o famoso e rico Vale dos Reis, que chama muita atenção, inclusive o filme A Múmia, que eu falo muito da Múmia, eu não sei se foi o Múmia 1, Múmia 2, tem cenas gravadas exatamente na área do rico Vale dos Reis, na região de Luxor. Luxor é uma região, digamos assim, também mística, já que Luxor é o maior museu aberto do planeta. A cidade, a região de Luxor, no Egito atual. E agora nós falamos já sobre o primeiro tema, que foi história geral e também contemporânea, e nós vamos falar sobre geografia. E nós vamos falar sobre um tema bem legal, bem interessante, que é algo que a gente está observando, quem gosta de economia, quem gosta de atualidade. E a gente está vendo o mundo se modificando muito, o mundo está se modificando, talvez até numa fração de segundos. E aqui no Brasil, uma região que já foi muito discriminada, ela hoje está dando o seu recado. Queira a mídia ou não, mesmo às vezes essas novelas mostrando os personagens dessas regiões de uma maneira caricata, ridicularizada, inclusive ridicularizando o próprio sotaque. Essa região brasileira, ela tem se destacado não só pelas suas belíssimas praias, pelo seu belíssimo litoral, mas pelo seu carnaval em algumas áreas dentro dessa região, mas também pelo comércio e pela indústria. Eu vou falar agora para vocês sobre a grande região nordeste do Brasil. E por que a região nordeste do Brasil? Porque é uma região, como eu disse, discriminada por um certo setor da sociedade e que hoje corresponde muito no sentido positivo para a economia do país, embora que não é tão divulgado. Nós sabemos que a região nordeste do Brasil, até metade do século passado, do século XX, ela sofreu muito com o êxodo rural. Muitos nordestinos, sobretudo os que moravam no sertão e no agreste, rumavam para o centro-sul do Brasil, mais precisamente São Paulo e Rio de Janeiro. Sendo que de algumas décadas para cá, esse processo tem modificado. Nós sabemos que nos séculos 16, 17 e 18 da história brasileira, o Nordeste tinha a capital brasileira, a capital do Brasil, que era Salvador, e aqui existia aqui a maior parte da população do Brasil. Depois, no século 18 para 19,
aconteceram os problemas em decorrência de seca e outros fatores, e ocorreu esse processo de êxodo, de sair das pessoas. Era muito comum, né, até muito comum, grandes cidades como São Paulo, a capital paulista, ter muitos nordestinos. Mas o processo está se invertendo. E ele está se invertendo porque o Nordeste está se tornando um grande produtor de coisas que a gente nem imagina, de produtor de bens tradicionais. O Nordeste está sendo produtor de automóveis, de barcos, de chips, de materiais eletroeletrônicos, de software, para vocês terem uma ideia. Não só a questão de alimentação, de agropecuária, mas também outros grandes setores de importância e de relevância, não só para o Brasil, mas para além do Brasil, para exportação. E isso pouco é divulgado pela nossa mídia. Pouco, muito pouco é divulgado. Então, grandes empresas, grandes fábricas estão ou já arrumaram para a grande região nordeste do Brasil. E a região nordeste do Brasil, ela vai lá do estado do Maranhão, lá em cima, até o oeste das Minas Gerais, ou seja, a Bahia. Então, a região nordeste é a região que tem o maior litoral no Brasil. É uma região extremamente propícia à atividade turística. Mas estão descobrindo o Nordeste que vai além da região litorânea e eles estão descobrindo o interior, exatamente, o interior, as grandes cidades do interior da grande região Nordeste. E isto é fato, principalmente de 2014 para cá. Então nós temos aqui a divisão em Zona da Mata, Agreste e Sertão. São as grandes divisões da região, da grande região nordeste do Brasil. Então nós temos a Zona da Mata, que é onde abriga, a maior parte das cidades, das capitais, da região nordeste, e é uma região muito povoada, é uma região muito industrializada, tem um forte apelo industrial, um forte apelo de comércio. Nessa região da Zona da Mata, onde há a produção também da cana-de-açúcar, a região da mata, da Zona da Mata, da grande região Nordeste, a região também da Mata Atlântica, e vai lá do Rio Grande do Norte, até o extremo sul da Bahia. Ela não vai até o Ceará, até o Piauí, até o Maranhão. Não. A Zona da Mata, ela vai do Rio Grande do Norte, do litoral do Rio Grande do Norte, do litoral potiguar, até lá o finzinho do litoral do sul da Bahia. Então, é dividido em Zona da Mata Açucareira, o Recôncavo Baiano, que nós vamos falar, e a região do sul da Bahia. Então, vou falar aqui sobre o Recôncavo Baiano, que é uma área que fica ao redor da capital da Bahia, Salvador, e se dedica muito à atividade petrolífera ou petroquímica, e responde pela principal área industrial do Nordeste. Já o sul da Bahia trabalha muito com essa questão da produção do cacau, embora que a partir da década de 90 houve uma queda muito grande na produção do cacau naquela região. Isso é a região da Zona da Mata. Já a Zona do Agreste, ela é intermediária entre a Zona da Mata, no litoral, até o sertão. O Agreste da região Nordeste é uma faixa estreita, é a região do Planalto do Borborema, dos minifúndios e de uma grande atividade agrícola e de pecuária, não é? E é lá onde existem grandes cidades comerciais. É lá na região, na área do Agreste nordestino, que estão cidades muito importantes e de muita pujança, como Campina Grande,
como Caruaru e como Garanhuns, para vocês terem uma ideia. De lá nós vamos para a região do semiárido, ou seja, do sertão. O sertão ele fica lá em cima, o clima é semiárido e tem os rios que são totalmente, né? Eles secam, são intermitentes, porque eles secam a maior parte do ano, mas tem os rios perenes e o principal deles é o Rio São Francisco. E também uma curiosidade é o açude de Oroz, que é o maior do Nordeste, que se encontra no estado do Ceará. Então, exatamente na região do São Francisco, tanto em Juazeiro da Bahia quanto em Petrolina, há uma grande produção em vinicultura, uma grande produção de frutas. Eu acho que o Brasil se encontra no segundo, ou terceiro ou quarto lugar em produção de frutos para exportação. Em relação ao mundo, é um dos maiores exportadores de fruta de altíssima qualidade. Então, meus amigos, fica aí o alerta para vocês, para mim, né, sobre a importância da região Nordeste. Quando a gente viaja para o interior, no caso aqui Pernambuco, você vê cidades que você nunca imaginava que teriam arranha-céus. E elas têm, eu me lembro até que lembra muito a cidade de Las Vegas, né, em Nevada, lá nos Estados Unidos, né, que na seca, sem água, e eles construíram grandes prédios, grandes arranha-céus, que é a cidade do jogo. Então mesmo a gente está vendo no Brasil, mais precisamente na região Nordeste, e mais interessante ainda que é dentro, no interior desta grande região. Então vamos conhecer mais o Brasil, vamos conhecer mais o Nordeste, fica a dica aqui neste vídeo. E encerrando, nós vamos falar de algo interessante, mais ameno, mais suave, que é sobre filmes. Então eu falo muito sobre filmes antigos, né? Como muitos dizem, as velharias. Mas esse filme ele não é tão velho, não é tão antigo. Ele é de 2006, ele tem 19 anos. E este filme eu assisti essa semana na TV aberta e eu tinha curiosidade de vê-lo todo, eu consegui vê-lo todo. E eu fui fuçar para falar para vocês, para fazer essa publicidade gratuita sobre filmes, pelo prazer de ver bons filmes. E ele é um filme bem legal, é um filme bem tranquilo, é um filme para garotada, né? Talvez hoje os filmes não sejam tão legais como eram antigamente, não tão antigamente, mas o que eu vou falar aqui é sobre a história de um viúvo, Cedric Brown, que ele contrata uma babá, sendo que essa babá é uma figura misteriosa, é uma figura com o rosto cheio de verrugas, com a dentição meio diferente, meio assustadora, misteriosa, com cara de bruxa, e que depois dele dispensar 17 babás que não aguentavam os seus 7 filhos ou 7 monstrinhos, ele contrata exatamente essa babá, que se chama babá McPhee, para tomar conta de seus adoráveis pestinhas. E é exatamente aí onde reside a cereja do bolo deste filme, que é o filme A Babá McPhee, ou McPhee. Porque essa babá com essas crianças vão causar a grande revolução no filme. O filme ele tem mensagens muito boas, mensagens muito construtivas, na minha opinião. Eu não posso dizer mais, falar mais, porque senão vou estar dando spoiler. Vocês podem baixar no YouTube, porque tem ele completo. Eu não me lembro se tem ele dublado ou não dublado, mas tem no YouTube completo. O filme tem 1 hora e 37 minutos. É uma produção franco-britânica estadunidense, ou seja, francesa, inglesa e estadunidense. O orçamento foi de 122 milhões de dólares e foi produzido pela Universal Studios ou Universal Pictures.
Tem como elenco Emma Thompson, o Colin Firth e a atriz Angela Lansbury, que está impagável nessa película, como eu digo. Eu também convido vocês a ver bem a interpretação de um garotinho que faz o Simon, né? Eu até esqueci o nome dele, não deu para colocar aqui no script. Hoje é um rapaz de quase 30 e poucos anos, e que ele bate uma bola muito legal com a Emma Thompson neste filme. Então assistam, o filme tem uma direção de arte fantástica, eu dou nota 10. O filme tem um colorido encantador, nos remete aos bons filmes infantis, tipo A Máquina de Fazer Chocolate, se eu não me engano o título, dos anos 70. Gente, muito colorido. Agora, eu digo que ele passa uma mensagem subliminar para a gente comer doce, para a gente comer bolo. Dá vontade da gente assistir ao filme todo comendo bolo, comendo brigadeiro, comendo coisa gostosa, sorvete, porque ele é muito legal. Ele é perfeito. Eu acho que todos os personagens, os atores interpretaram os personagens brilhantemente. Então, a dica que eu dou a vocês hoje, nessa humilde resenha, nessa sinopse, tudo misturado, é que vocês assistam Babá McPhee. Vocês não vão se arrepender. E o filme ele é muito gostoso, principalmente o encontro dela com esses meninos, com essas 7 crianças, com essas 7 pestinhas. E as mensagens são muito boas, são muito legais. Então é uma comédia, uma fantasia, uma aventura, e que vale a pena a gente assistir, quem tem crianças, né? Ou adolescentes que gostem ainda desse tipo de filme, que assistam e se deleitem com esse filme espetacular, na minha opinião é espetacular, chamado Babá McPhee. É isso aí, meus amigos. Mais informações, como eu sempre digo, vocês busquem na web, busquem os bons livros e fuçem, né? Fuçem, o conhecimento tem que ser fuçado, a gente tem que ir lá atrás, né? E muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo. Está contado.